dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Agora, atenção a esse versículo, porque nós vamos falar a respeito dele. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Está ficando bom, hein, Otávio? Não profetizamos, ficou top. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Lucas, capítulo 13. Verso 22 ao 30. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, preste atenção, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. O primeiro grupo de Mateus que nós lemos, diz que eles profetizaram no nome do Senhor, curaram os enfermos e expulsaram demônios. O segundo grupo aqui diz que eles comeram e beberam e ouviram o ensinamento de Jesus. Mas ele responderá, verso 27, a mesma coisa que ele respondeu para o primeiro grupo. Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Posso ouvir um amém? Amém? Eu vou reler em Mateus 7, o verso 21, e vou reler em Mateus 13, a partir do verso 25 ao 27. Atente-se à leitura mais uma vez. Mateus 7, 21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lucas 13, do 25 ao 27 diz, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Posso ouvir um amém? Irmão, essa palavra é séria, irmão. Às vezes eu gosto de fazer leitura mais pausadamente, e destacando alguns pontos, já para no ato da leitura você conseguir captar aquilo que eu quero dizer. E nós estamos diante de dois textos sérios. E nós vamos entender algo da parte do Senhor nessa noite, para que nós então não estejamos dentro desse grupo. Posso ouvir um amém? Amém. Amado, o propósito eterno de Deus é que nós o conheçamos. Amém. Só ali atrás é conhecer a Deus. Vou repetir, o propósito eterno de Deus é que nós o conheçamos.
Em Isaías 43, 7, o Senhor diz que Ele formou um povo para ser chamado pelo seu nome, para louvor da sua glória. Deus chamou você para louvor da glória do nome dEle. Isso significa, querido, que aqueles que são chamados pelo nome do Senhor possuem uma missão prioritária. Pergunte para mim, qual é, pastor? Conhecê-lo. Não existe, eu acabei de dizer o quê? A palavra nessa noite vai girar em torno do que eu vou te dizer agora. Não existe nada nessa terra maior e mais importante, como maior prioridade do que conhecer ao Senhor. Aqui em Isaías ele diz que o Senhor formou um povo para si, deu o seu nome sobre esse povo para que o Senhor fosse glorificado em cima desse povo. A nossa missão aqui, querido, é conhecer ao Senhor. Tudo o que está abaixo desse conhecimento não é prioritário, mas é secundário. A nossa ordem de valores está invertida e nós precisamos reajustá-la. Você entende isso? Você entende isso? Então veja, se nós temos como prioridade conhecê-lo, e Deus disse que nós somos aqueles que vão manifestar a sua glória, nós somos aqueles que vão revelar a sua glória, é impossível nós fazermos isso sem conhecê-lo. O que você manifesta hoje é aquilo que você tem conhecido. Se você conhece o pecado, você manifesta o pecado. Se você conhece não sei o que, você manifesta isso aí que você está conhecendo. Aquilo que você conhece, você manifesta. Repita isso comigo, aquilo que eu conheço é aquilo que eu manifesto. Então nós temos que entender que qualquer outra atividade à frente ou acima dessa, que é conhecê-lo, será perda. Preste atenção. Qualquer coisa que você coloque acima de conhecer ao Senhor ou à frente dele, para você no final isso vai ser perda. Isso vai se tornar em prejuízo. E nós deveríamos de fato considerar como perda tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, irmão. Se na sua lista de prioridade conhecer a Deus não é o que está em primeiro, tudo que você está fazendo vai se perder. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Vocês não podem fazer coisa alguma se do alto não lhes forem dado. Então qualquer coisa que eu e você estejamos colocando como prioridade acima do conhecer, para nós deveríamos considerar isso como perda. Posso te mostrar isso dentro da palavra? Há muitas coisas que nós estamos tratando como o lucro, como o ganho, mas que não estão produzindo resultados eternos para nós. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. Paulo diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Não foi por causa de qualquer coisa. Veja, Paulo pegou Cristo, o que Cristo representa, o que Cristo é, e Paulo colocou Cristo como fonte de comparação a tudo que vinha abaixo de Cristo, e ele chegou numa conclusão: tudo que está abaixo de Cristo é perca, é refúgio, é esterco. Verso 8 ele continua dizendo: mais do que isso, considero tudo como perca. Irmão, preste atenção em algumas palavras que eu vou dar ênfase aqui. Ele disse considero. O que você considera é o que você dá importância. Considero tudo, não é uma coisa ou outra, porque diante de Cristo, tudo deve ser considerado como secundário. Quem disse amém? Só quem disse amém vai receber. Tudo abaixo de Cristo não pode ser considerado como prioritário. É o que ele está dizendo aqui, mas o que você considera como sendo mais importante, você vai colocar à frente. E aí, veja, ele não termina aqui. Ele diz: considera tudo como perda, comparado. Ele está fazendo uma comparação com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha aqui, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O que te importa, irmão?
é conhecer a Cristo. Agora é hora de você dizer amém bem forte. Amém. Por cuja causa perdi todas as coisas. Veja, Paulo não disse que deixou tudo para trás por causa de qualquer coisa. Ele deixou tudo para trás por causa de Cristo. O conhecimento de Cristo era o que importava. Eu as considero como esterco. Em outras palavras, você sabe o que é esterco, né, irmão? Não preciso traduzir isso para você. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Agora preste atenção no verso 9. E ser encontrado nele. Agora nós chegamos no ponto dos textos anteriores que nós lemos. Jesus disse que ele não conheceria um povo. E Paulo diz aqui que ele considerou tudo como perca para ser encontrado em Cristo. Só que vai haver um povo que Cristo vai falar assim: eu não conheço você. Por que Cristo vai dizer que não conhece esse povo? Porque esse povo não foi encontrado nele, não foi achado nele. Aí ele continua: não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora olha o verso 10. E você e eu estamos colocando outras coisas à frente disso aqui. Nada pode ser mais importante do que o que ele vai dizer aqui agora. Quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha aqui a sua missão, olha aqui a nossa missão: conhecer a Cristo. Porque se nós não conhecemos a Cristo, tudo que nós conhecemos vai se perder, porque a única coisa que pode ser sustentada na eternidade é o conhecimento de Cristo. Amém. A única coisa que vai te garantir lá é ser achado nele, é ser encontrado nele. Eu posso ouvir um amém? Amém. Querido, eu não consigo com exatidão julgar o que está em seu coração, nem é qual sua real motivação, mas eu te pergunto: no que de fato você está querendo se tornar grande? E o que de fato você está querendo conhecer? E o que de fato está considerando como importante? Essas são perguntas cabais, cruciais, necessárias, fundamentais, essenciais. Faça-se essa pergunta: no que você está querendo se tornar grande? O que você está querendo conhecer? O que de fato é importante para você? Porque eu não tenho dúvidas de que todos nós nos esforçamos para alcançar coisas ou nos tornarmos alguma coisa. O ponto é, o que eu me esforço para alcançar e me esforço para conhecer. Todos nós estamos nos esforçando para alguma coisa, estamos ou não? Não, não está não. Você está se esforçando para se tornar um bom profissional, um profissional conhecido, você se esforça por um tanto de coisa, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas se isso vem à frente de Jesus, se tornar isso, está à frente de conhecer a Cristo, o que você está se esforçando não vale nada, você vai perder tudo isso, porque nada pode estar à frente do conhecimento de Cristo. Nós devemos entender, querido, que a vida ela é feita de prioridades, e o que você prioriza é o que você se dedica, e consequentemente é o que você almeja e você alcança. Ora, se você quer se tornar um médico, você tem que fazer o quê, irmão? Passar horas no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, nas redes sociais. Se você quer se tornar um médico, querido, você tem que se dedicar aos estudos nessa área, e não é pouco estudo, é muito estudo. Você tem que se dedicar ao aprendizado, querido. Por quê? Porque você almeja terminar o seu curso de medicina e se formar nele, não é assim que funciona? Mas essa pode ser a prioridade para essa vida. Mas e a prioridade para a vida vindoura, que é eterna? Alguém se dedica para se formar médico, mas essa é a prioridade que ele teve para essa vida. Minha questão é, e a prioridade para a vida eterna? Você está preocupado, querido,
com a vida vindoura, com o que vai acontecer depois que essa vida passar, como que nós somos formados para a vida eterna, porque para ser formado no mundo, a faculdade do mundo vai te dar a formação, mas para ser formado para a vida vindoura, como isso pode acontecer? Eu te digo, através do conhecimento de Cristo. Você tem que conhecer a Cristo. Só que para isso, querido, nós temos que mudar, nós temos que pegar a nossa lista de prioridades e inverter a ordem disso. Porque a nossa ordem de prioridade errada está atrapalhando na nossa formação eterna. Eu vou repetir isso aqui. Imagina a sua lista de prioridade. Qual é a sua lista de prioridade? Cada um aqui tem, e cada um aqui, se for sincero consigo mesmo, sabe dizer o que está colocando como número 1 na sua vida. Se o número 1 da sua vida não for conhecer a Cristo, na sua lista de prioridade, essa sua lista está atrapalhando a sua formação para aquilo que você deve ter na eternidade. Eu me lembro, querido, quando eu bombei na 5ª série, isso faz muitos anos, não faz tanto assim não, eu me lembro que eu bombei na 5ª série, porque eu queria assistir Dragon Ball. Quem assistiu esse desenho? Eu queria ver lá o Majin Buu, Goku, e sabe o que eu fiz, irmão? Sabe o que eu fiz? Eu mais faltei de escola do que fui para ela. Qual é a consequência disso, querido? Eu almejei mais um desenho do que minha formação. Então, querido, o meu foco errado atrapalhou, eu concluí a 5ª série. Resultado, eu tive que fazer o quê? Repetir aquele ano. Por causa de um desenho, irmão, eu bombei na escola. Porque eu mais faltava do que ia para a escola. Se eu quisesse me formar, eu tinha que ter me dedicado ao estudo, priorizado ao estudo. Não é assim que funciona? Quer dizer, nos dias de hoje não, né? Porque essa porcaria de estudo que a gente tem no Brasil, e é geral, não bomba mais ninguém. O fulano pode ficar meio ano sem ir para a escola, ele faz uma provinha e passou, para você ver o lixo que é o ensino desse Brasil. Lixo, irmão, é lixo. O ensino do Brasil é lixo. Por isso nós precisamos de homens e mulheres lá, na educação, para fazer algo que preste. Mas veja, se você quer se formar, você tem que estudar, não é assim? Se você não estuda, isso compromete o quê? A sua formação. Você está entendendo? Se você não conhece a Cristo, isso vai acontecer o que com você? Comprometer a sua formação em Cristo. Logo, isso vai afetar aquilo que você precisa receber na eternidade. Quem está me entendendo? Amém. E quando nós falamos de eternidade, nada é mais importante do que o crescimento e o conhecimento em Cristo. Mas é preciso estar na escola dele. A ausência em sua sala de aula atrapalhará em sua formação. O meu ponto é, você tem frequentado a sala de aula de Cristo? Você tem conhecido dele? Irmão, toda a jornada de Cristo na terra, eu disse o quê? Toda a jornada de Cristo na terra foi para proporcionar com que homens e mulheres pudessem conhecê-lo. Ponto, vamos embora? Vamos embora para casa? Porque tudo que Cristo veio fazer aqui, foi dar a conhecer ao Pai através de si mesmo. A nossa missão número 1 nessa terra é conhecer a Cristo, mas você colocou seu trabalho, você colocou sua família, nem sua família está acima de Cristo, irmão. Seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, eles não estão acima de Cristo. E quando você coloca tudo e todos acima do conhecimento de Cristo, você está errando, e isso vai comprometer a sua jornada. Isso tem que ficar claro, irmão. Tem gente que não gosta de ouvir isso, e eu lamento. É por isso que eles continuam do mesmo estado que estão. É por isso que continuam mesmos crentes medíocres. Querido, a palavra medíocre significa mediano. E o mediano você sabe o que é, eu já falei, né? Não é nem o quente nem o frio, é o morno.
Tem crente que não gosta de ouvir isso, não, que é isso, colocar o meu pai e minha mãe em segundo plano diante de Deus, sim. Colocar o meu esposo e minha esposa em segundo plano diante de Deus, sim, porque quem sustenta seu casamento é Deus. Só que os crentes não gostam de ouvir isso. Agora veja, preste atenção. Jesus disse que naquele dia alguns dirão que fizeram muitas coisas em seu nome, mas ele dirá para alguns: não vos conheço. Eu vou ensinar para você com quem Jesus está falando e o que ele quis dizer. Não é o que você está achando, para sua alegria. Note, Jesus não está afirmando que eles não fizeram coisas em seu nome, mas ele está afirmando que não os conhece. Eu te pergunto, profetizar em nome do Senhor é errado? Não. Expulsar demônios em nome do Senhor é errado? Não. Curar, realizar milagres em nome do Senhor é errado? Não. Não foi para isso mesmo que ele também nos chamou? Então, como que é possível alguém fazer algo em nome do Senhor e ouvir de Jesus que ele não os conhece? Como? Como que é possível você profetizar, curar, operar milagres em nome do Senhor e no final das contas ele virar para você e te dizer assim: não te conheço? Você consegue entender a seriedade disso aqui? Não, você não consegue entender. Deveria, mas você não consegue entender, porque se nós conseguíssemos entender a seriedade disso aqui, nós estaríamos conhecendo mais a Cristo, estaríamos nos envolvendo mais com Cristo, estaríamos desenvolvendo a nossa formação em Cristo, mas nós não conhecemos o que ele disse aqui. E para te explicar o que Jesus disse, e isso aqui não é para te gerar conforto, porque eu vou te mostrar que mesmo que isso aqui que ele disse não diga respeito diretamente a nós, nós podemos ser enquadrados aqui também. Preste atenção, você não pode perder o que eu vou te ensinar aqui agora. Você já deve ter ouvido essa passagem várias vezes, sim ou não? De Mateus. Que naquele dia ele vai dizer: não vos conheço. E muitas vezes você achou que Jesus estava falando de você, né? Não. Eu vou te mostrar de quem que Jesus está falando. E eu preciso ser fiel ao texto para te explicar isso. Se você notar, Jesus está falando para os seus discípulos terem cuidado com os falsos profetas. Preste atenção. E aí Jesus diz: porque eles vêm vestidos em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Verso 15 de Mateus 7. Veja, eu sempre ouvi essa mensagem sendo pregada no sentido de que isso se aplica especialmente para o crente. Ó, vai, você está aí profetizando, fazendo as coisas, cuidado, hein? Jesus pode virar para você e falar que não te conhece. Se formos fiéis ao texto, não é para nós que Jesus está falando isso. É para os falsos profetas, é para aqueles que têm a aparência do lado de fora, mas não têm a natureza dele para o lado de dentro. Não tem a essência dele no lado de dentro. Quem está me entendendo? Amém. Só que você tem que ter cuidado ao ouvir isso, para você não achar que uma vida errada irá te livrar de consequências eternas. Cuidado. Porque tem gente que é maliciosa, ela quer viver no erro e ela ouve o pastor falar esse tipo de coisa, e aí elas vivem errado. Querido, uma vida errada não vai te livrar de consequências eternas, você sendo crente ou não. Mas o fato é que Jesus aqui não está falando especificamente para crente. Ele está falando para os seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Pelo lado de fora eles parecem irmão, mas pelo lado de dentro eu não reconheço a natureza deles. Eu não conheço eles e eles não me conhecem. Esses a quem Jesus não reconhece a natureza, não importa o que fizeram, ainda que em nome dele, ouvirão que não são conhecidos por ele.
Acredite se você quiser, tem muita gente fazendo coisas em nome do Senhor, mas Jesus de fato vai dizer, não te conheço. Por que Jesus vai dizer isso para eles? Porque Jesus não reconhece a natureza interna deles. Não nasceram de novo. Tem muita gente fazendo coisa em nome do Senhor, irmão, não se iluda. Os falsos profetas também têm capacidade de operar sinais. Têm capacidade de falar coisas em nome do Senhor. Mas porque eles não conhecem a Deus e Deus não conhece eles, vão ouvir de Jesus, não vos conheço. Aí você vai perguntar, pastor, e o que isso tem a ver comigo? Já você vai ver. Então Jesus diz que pelos seus frutos os conhecereis. Ninguém frutifica diferente da natureza que possui, irmão. Você está frutificando segundo a natureza que você tem aí dentro. É o que Jesus diz. Se você é ovelha, seu fruto vai ser o quê? De ovelha. Se você é lobo, seu fruto vai ser de quê? De lobo. Se a sua árvore é boa, o seu fruto não pode ser mau. E se a sua árvore é má, o seu fruto não pode ser bom. A conta é simples. Nós podemos olhar para as pessoas e dizer que as obras que fizeram produziram bons frutos. Mas podemos estar equivocados se não entendemos o que de fato são esses frutos. Preste atenção aqui, olha para mim. Às vezes você olha para as pessoas, aleluia. Você pode olhar para as pessoas e ver elas fazendo boas obras. Você conhece gente que faz boas obras? Você conhece? O espírita faz, o candomblessista faz, o maçom faz, os cambau a quatro faz. E aí você olha para o fulano e você vê as boas obras dele e você acha que ele tem bons frutos. Eu quero te ensinar, querido, a não estar equivocado e te ensinar a entender o que são esses bons frutos. Nós temos que entender quais são os bons frutos que Jesus está querendo falar. Eu vou te ensinar isso. Nós confundimos obras com frutos. Ambos são importantes e bíblicos. Olha para mim. Você tem que frutificar e você tem que fazer obras. Você entende isso? Mas há diferença entre eles. As duas coisas não são a mesma coisa. Veja, o verdadeiro fruto tem a capacidade de produzir mais frutos verdadeiros. Se em você está havendo frutos da verdade, os frutos que você vai produzir vai gerar mais o quê? Engano? Mentira? É mais verdade. Amém ou não? Porque você produz o que você é. Você entendeu isso? E os frutos verdadeiros vão produzir outros frutos verdadeiros que se parecem com Cristo, que possuem a natureza dele. Quando você frutifica em Deus, quando o fruto de Deus é gerado dentro de você, a semente que sai de você se parece com Cristo. Consequentemente, você vai fazer o quê? Você vai gerar outras pessoas que se parecem com Cristo. Vai entendendo isso? As obras de quem possui frutos verdadeiros, possuem poder para tocar pessoas e fazer com que aquela semente proveniente daquele fruto gere algo na vida das pessoas. Se você tem fruto sendo gerado de Cristo dentro de você, esse fruto, a semente desse fruto vai produzir algo de bom na vida de alguém. Agora, veja algo sobre os frutos maus. Mas quem produz frutos maus, ainda que aparentemente faça boas obras, preste atenção, se você está produzindo frutos bons, você vai produzir obras boas. Só que quem produz frutos maus pode fazer obras boas. E eu vou te provar isso. Não pode, querido, alguém que produz frutos maus, não pode alguém que tem uma vida toda errada, que não tem a natureza de Cristo, ser justificado em Cristo e ser achado nele. Por quê? Porque tudo que ele está produzindo, aqui do lado de dentro, ainda que ele tente reproduzir do lado de fora algo bom, não é suficiente para torná-lo conhecido de Cristo. Você entende isso?
E os frutos maus, ainda que gerem boas obras, não pode transformar verdadeiramente os outros, porque a sua semente não é de Cristo, não no sentido de lhes dar a natureza de Cristo. Ou você vê um candomblessista, um espírita, você vê eles produzindo pessoas para Cristo. Você vê? Você vê eles ganhando pessoa para Cristo? Você vê, irmão? Você vê um macumbeiro ganhando pessoa para Cristo? Mas eles produzem boas obras. Por que que eles não podem gerar pessoas para Cristo? Porque o fruto deles, o interior deles, não possui a natureza de Cristo. Só pode gerar alguém para Cristo quem tem a natureza de Cristo. Então preste atenção, a sua natureza não mente, mas as suas obras podem mentir. A sua natureza não mente, mas as suas obras podem mentir. Jesus disse isso para os fariseus. Olha o que Jesus disse, irmão. Mateus 12, 33 e 34. Olha isso aqui. Jesus disse: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Ele está repetindo aqui. Agora olha o verso 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Veja, Jesus está reconhecendo a natureza interna deles como má, e está dizendo que as suas palavras diziam coisas boas. Captou o que eu quis dizer aqui? Você entendeu o que eu quis dizer aqui, irmão? Jesus está dizendo: olha, vocês são maus e estão dizendo coisas boas. É o que eu disse, você não pode negar o seu fruto, mas você pode mentir nas suas obras. Porque Jesus está dizendo: o interior de vocês é mau, mas vocês estão dizendo coisas boas. Há muita gente ruim praticando boas obras, mas isso não lhes garante nada. Os verdadeiros frutos para Jesus, e agora você tem que entender isso aqui, ó. Cheguei aqui para te falar isso. Os verdadeiros frutos para Jesus é aquilo que ele tem feito a pessoa se parecer cada vez mais com ele. O indivíduo está se tornando nas áreas de sua vida alguém que se assemelha com Cristo. Quando você está conhecendo a Jesus, você tem que se parecer mais com ele. Isso é fruto de Cristo em você. O fruto de quem conhece a Cristo, irmão, é se parecer mais com Ele, é ter as áreas da sua vida se assemelhando cada vez mais com Cristo. O fruto de quem tem conhecido a Cristo, querido, é ter o seu caráter se desenvolvendo. Alguém está me entendendo aqui? O fruto de conhecer a Cristo é ter o seu testemunho, inspirando pessoas verdadeiramente a se aproximarem de Cristo. Você está crescendo no conhecimento dEle, amando mais, odiando menos, servindo mais, sendo menos egoísta. Esse é o fruto de quem está conhecendo a Cristo. Pessoas que estão conhecendo a Cristo e produzindo esse tipo de fruto, jamais ouvirão dEle: não te conheço. O fruto de quem está conhecendo a Cristo é ser mais liberal e generoso e menos avarento. Os frutos que Jesus reconhece são provenientes de uma realidade interior verdadeira. Jesus disse para Nicodemos que necessário era nascer de novo, porque sem o novo nascimento ninguém herdará o reino de Deus. Sabe, querido, sem desmerecer quem faz algo, mas eu preciso te dizer isso. Nós julgamos os frutos dos outros simplesmente pelas obras que fazem exteriormente, externamente. E de obras externas nós temos muitos outros que fazem mais do que nós. No entanto, o Senhor dirá que não os conhece. Talvez você não saiba, querido, mas no Espiritismo, os espíritas fazem muito mais obras do que muitos de nós. Faz ou não faz? Qual boa obra você está fazendo? Ah, pastor, eu estou fazendo isso aqui. O Espírita faz mais do que eu e você. Mas isso garante alguma coisa para eles? Se não nasceram de novo, vão ouvir de Cristo: não vos conheço. Mas Senhor, nós visitamos, nós fizemos isso no teu nome. Não te conheço, porque você não tem a minha natureza. Paulo
Paulo disse em Romanos 8:9 isso aqui, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Quem aqui tem o Espírito de Cristo? Que bom. Por isso o desejo de Paulo era ser achado em Cristo. Qual é o seu desejo? Não, eu disse que o desejo de Paulo era ser achado em Cristo. Estou perguntando qual é o seu. É para você ser sincero, qual é o seu? Será? Não, irmão, é sério, irmão, nós temos que reconsiderar isso aqui. Espera aí, o meu desejo é ser achado em Cristo, mas você está realmente buscando conhecê-lo? Porque quem é que vai ser achado nele? E Paulo diz ser encontrado nele, não tendo a sua justiça própria como a sua verdade, mas a justiça que vem de Cristo, que produz no homem a natureza justa, que não somente faz coisas em nome do Senhor, mas o próprio Senhor está fazendo algo neles. Quem é que o Senhor está fazendo algo em si? Que crescem no conhecimento de Cristo e se parecem cada vez mais com Ele. Veja, no texto de Lucas, vemos pessoas alegando que comeram e beberam com Cristo, que ouviram seus ensinamentos em suas ruas, mas esses também ouviram que não são conhecidos por Ele. Primeiro texto de Mateus 7, Jesus disse, não te conheço. Depois no texto de Lucas, verso 27, aqui o povo fala, comemos e bebemos na sua presença, e ouvimos os seus ensinamentos, mas vão ouvir a mesma coisa, não conheço vocês. Novamente eu pergunto, comer e beber com Cristo e ouvir os seus ensinamentos é algo errado? Não é isso que Cristo deseja para nós? Então como que ele pode afirmar que não conhece essas pessoas? Eu te digo, de fato essas pessoas comeram e beberam e ouviram Cristo ensinar, mas não estavam dispostos a fazer o que ele dizia. Irmão, olha isso aqui. Você pode estar aqui, se assentar nessa cadeira, se assentar à mesa do Senhor, comer e beber, ouvir o seu ensinamento, mas se você não estiver disposto a fazer o que ele diz, tudo que você está fazendo vai se perder naquele dia. Irmão, isso é sério. Jesus reconhece não o que meramente ouvimos, mas o que ouvimos e praticamos. Eu tenho que repetir isso aqui. Jesus não reconhece só o que você está ouvindo, mas o que você ouve e pratica. É a prática que revela a natureza que em nós está operando. A prática que nós temos está trazendo para fora a natureza que em nós opera. O que você está fazendo está revelando a sua natureza interior. Você consegue entender isso? Jesus disse em Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 46, irmão, eu tenho muita passagem para ler aqui, eu preciso ser bíblico. Lucas 6, a partir do verso 46, Jesus disse isso aqui, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Lembra que no texto de Mateus ele disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor? Lembra disso? Aqui ele diz assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E aí, irmão? Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. É o que o pastor Cícero falou aqui, enquanto ele ministrava. O que você planta, o que você semeia lá atrás, sustenta você lá na frente, no dia mau. E aí Jesus vem aqui e diz aqui, ó, o que vai sustentar você no dia mau, sabe o que é? Não é só o fato de você ter ouvido, é o fato de você ter ouvido e praticado. Porque quando você ouve e pratica, a prática é equivalente, no texto aqui que nós lemos, a prática é equivalente a você cavar a rocha e construir a sua casa sobre ela. Você não constrói a casa ouvindo, você constrói a casa praticando o que você ouviu. Porque é isso que Jesus está garantindo, que a casa vai permanecer em pé, quem ouve e a pratica. E Jesus diz mais, em João 14, a partir do 21,
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Ok, pastor, baseado no que você disse, significa então que eu não ouvirei de Jesus, que eu não sou conhecido por ele, porque eu tenho a natureza dele. Tudo que você disse até agora me dá a entender isso. Ora, se eu tenho a natureza de Cristo, então eu não vou ouvir de Cristo que ele não me conhece. Alguém entendeu dessa forma? Alguém entendeu isso? Não? Vocês não entenderam isso não? Mas será que nós não corremos o risco de ouvirmos de Jesus a mesma coisa que aqueles que não possuem a sua natureza? Porque eu disse para vocês, quem é que vai ouvir dele não vos conheço? Quem? Quem não tem a natureza dele. Por que que Jesus diz que não conhece eles? Porque eles não conhecem a Cristo. Mas, isso é para nos deixar confortável na nossa vida errada? Então, será que nós não corremos o risco de ouvir a mesma coisa que esses que não têm a natureza de Jesus ouviram? Será que nós não corremos esse risco? Corremos. Embora Jesus não tenha falado isso para os crentes, mas para os falsos profetas, nós corremos um risco. E eu vou te provar isso dentro da palavra. Por isso eu preciso ir para alguns textos. E o primeiro texto é o texto de Ezequiel, capítulo 18. É um pouco extenso, eu preciso que você preste atenção na leitura, marca aí esse texto e você lê na sua casa. Olha isso aqui, irmão, a partir do verso 21. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Aqui diz: mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Agora olha isso aqui para nós. Se porém ele sai do ímpio e vem para o justo, vê, ele diz assim: se o ímpio deixar de fazer coisa errada e vier para mim, ele vai viver, porque ele buscou um caminho de justiça. Mas olha o que ele diz no verso 24, que agora é por justo: se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecados, ou cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa do pecado que cometeu, ele morrerá. Contudo vocês dizem: o meu caminho não é justo, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho não é justo? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Pastor, então se eu pecar eu vou morrer? Se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Quer que eu repita? Posso repetir? Se você morrer em pecado, você vai para o inferno. Se você abandonar o caminho de justiça, o seu caminho não é subir, é descer. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender isso, irmão? Eu estou falando com gente aqui. Você quer ouvir de Cristo que Ele te conhece? Quem quer? Pois se você se desviar da justiça, o que é se desviar da justiça? É sair de Cristo, você vai ouvir dele: não te conheço. A mesma coisa que aqueles que não têm a natureza dele vão ouvir. Vou continuar. Mas, aí ele já muda de novo aqui: mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar dela, ele com certeza viverá e não morrerá. Contudo, ó nação de Israel, vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo. São justos os meus caminhos, ó nação de Israel? Pastor, mas ele está falando para a nação de Israel. Sim, eles eram o povo dele, hoje nós somos o povo dele. Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei.
a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado de vocês não cause a sua queda. Para que o pecado não cause a sua queda. Isso é sério. Veja, livrem-se de todos os males que vocês cometeram. Agora veja, querido, porque isso aqui sacramenta tudo que eu estou dizendo. Olha o que ele diz aqui agora. E busquem um coração novo e um espírito novo. O que ele está dizendo aqui? Vocês precisam ter a minha natureza se vocês quiserem ser justificados por mim. Sem a minha natureza, você está fadado ao fracasso. O seu fim é outro. Aí ele diz: e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que vocês deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada na morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. No Antigo Testamento, querido, eles deveriam praticar a justiça para serem justificados. No Novo Testamento, Jesus é a nossa justiça. E se desviar dessa justiça, leva à queda. E quem não for achado nele, ouvirá o mesmo que o ímpio. Não ache que você sair da justiça de Cristo, que significa Ele te justificar e viver uma vida toda errada, toda torta, e abandonar os caminhos do Senhor, vai produzir algo bom para você. Não vai. E aí, infelizmente, esses que um dia conheceram a verdade, escute, preste atenção, irmão, e um dia esses que conheceram a verdade, calçaram os pés no Filho de Deus, ou seja, se vestiram de Deus, mas profanaram o sangue da aliança, pisaram no sangue da graça, ai, 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 e não tonhai que baste para esses. Para esses vai ser pior o julgamento do que para aqueles que nunca o conheceram. Pastor, eu estou me sentindo condenado com essa palavra. Não, você deveria se sentir com temor. Da mesma forma, Jesus afirma que alguém pode ter o seu nome apagado do livro da vida, irmão. Você sabia disso? E quando ele diz tal coisa, ele também fala das obras do indivíduo. E isso não tem nada a ver com ser salvo pelas obras, mas as obras estão revelando que um povo se perdeu e abandonou a sua natureza. Irmão, agora eu vou aqui para o Novo Testamento, porque para alguns, pastor, você pegou um texto do Novo Testamento, está lá no Antigo Testamento, isso não vale. Então olha o que Jesus diz aqui em Apocalipse 3. Olha a seriedade, irmão. Apocalipse 3:1, ele diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Obra e fruto não é a mesma coisa, embora devamos ter as duas coisas. Ele diz: conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas a sua natureza é morta. Que tem nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ele não fará o quê? Não apagará. Quer dizer então que ele pode apagar? Se o nome um dia esteve no livro da vida e ele diz que não apagará, significa então que é possível ser apagado. Pelo contrário, aquilo que eu escrevi no livro da vida, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós formos fiéis ao texto e interpretarmos de forma correta, nós veremos que Jesus está falando a quem? Ao ímpio? Jesus está falando à sua igreja. Se ele está falando à sua igreja, está dizendo que alguns podem ter o nome apagado,
significa que se nós não nos empenharmos em conhecer a Cristo, em viver a natureza de Cristo, nós corremos o risco de chegarmos naquele dia e ouvirmos dele: não te conheço. Não, Senhor, conhece sim, lá aquele dia, no ano tal eu me batizei, eu preenchi minha ficha de membro, é verdade, naquele dia você fez isso mesmo, mas você me abandonou, você saiu de mim, você viveu em pecado, todo o resto da sua vida, você foi rebelde, desobediente, e desobediência e rebeldia é pecado de feitiçaria, e eu tentei te trazer para mim, você não quis, e o seu fim, você já sabe. Jesus aqui, ele está falando a um povo que antes estava vivo, mas que veio a morrer. Esse mesmo povo teve o seu nome escrito em algum momento no livro da vida, mas por terem se contaminado, se perderam. Note que Jesus diz no verso 4, que ainda havia alguns poucos que não haviam se contaminado, e andariam de vestes brancas com ele. E agora Jesus está dizendo para aqueles que ainda estavam vivos espiritualmente, que se consolidassem nele, para vencer, e então seriam vestidos de roupas brancas, e manterem os seus nomes no livro da vida. Veja, estou terminando, querido, até 9 horas eu termino. Eu acredito que de fato o Senhor reconhecerá aqueles que o conheceram. Quem que o Senhor vai reconhecer? Diga: aqueles que o conheceram. Mas não é só aqueles que o conheceram, é aqueles que o conheceram e permaneceram em seu amor, não o deixaram de amar. Você tem que conhecer a Cristo, irmão, e permanecer amando Cristo até o fim. As obras, agora preste atenção, voltando lá naquele povo que vai ouvir: não te conheço. As obras feitas em nome do Senhor não será o principal parâmetro de julgamento, irmão. Eu fiz em teu nome. Você não será julgado pelas obras que você fez. Esse não é o parâmetro de julgamento do Senhor, porque muitas obras podem ser feitas com a motivação errada. Se as obras fossem o parâmetro de julgamento, como que ele diria então para aqueles que profetizou em seu nome, para aqueles que expulsou demônios e curou enfermos que não os conhece? Se ele fosse nos julgar por causa das nossas obras, então ele não poderia dizer para esse povo que não conhece ele. Ele mesmo disse sobre a igreja de Éfeso, que tinha obras, mas que havia perdido o amor, e que se ela não se arrependesse e voltasse a amar, ele a retiraria do seu lugar. Agora veja, eu digo isso baseado em 1 Coríntios 8, verso 3, olha isso. Paulo disse: mas se alguém ama a Deus, esse é, diga, esse é, diga forte, esse é. Pergunta para mim: é o que, pastor? Conhecido por ele. É o que ele está dizendo aqui. Paulo diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O que vai fazer alguém ser conhecido por ele naquele dia? Diga: amar a Deus. Se você está conhecendo a Cristo, então você está amando a Cristo, e você vai ser reconhecido por ele, vai ser achado nele, vai ser encontrado nele. Para quem Jesus vai dizer que não conhece? Para quem não está no amor dele. É quem ama a Deus que é conhecido por ele, ou seja, aquele povo que Jesus diz não conhecer, mesmo realizando sinais em seu nome, é um povo que não foi achado em seu amor. E acredite em mim, ninguém será posto de lado por ter amado, mas se não amar, o tal não será reconhecido por ele. É impossível você amar com o amor de Cristo e ser colocado de lado. Mas se alguém não amar, esse não será reconhecido por ele. Irmão, você consegue ver a seriedade disso? Que mensagem séria, irmãos. Sabe, nós contamos o testemunho do que Deus fez por nós, mas o verdadeiro testemunho é de quem o conhece e é quem é conhecido por ele. Você gosta de ouvir lá na sua televisão, lá, né? O que Deus fez por alguém. Ou você gosta de dizer: Deus fez isso aqui por mim. O verdadeiro testemunho é se você está conhecendo e sendo conhecido por ele.
Oséias nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir significa crescer no descobrimento de Deus. Paulo disse que a sua missão de vida era conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Qual é a sua missão de vida, irmão? É dar trabalho para os outros? É dar trabalho para o pastor? É dar trabalho para a sua esposa, para o seu esposo? Qual é a sua missão de vida? É conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Amém. Se temos outra missão acima dessa, estamos nos empenhando na missão errada. Muitos de nós estamos acreditando que é preciso conhecer tantas coisas, mas fomos colocados aqui para conhecê-lo. Damos atenção e nos esforçamos para as coisas triviais da vida, e não nos atentamos às coisas essenciais. Ei! Há coisas essenciais que precisamos estar atentos, mas nós estamos mais atentos nas coisas triviais da vida. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, e quando chega no Senhor, não, isso aqui não é tão importante. E aí você coloca a trivialidade, as coisas superficiais da vida, lá no topo da sua prioridade. E aí o conhecimento de Cristo fica raso. Se eu espero em Cristo apenas para essa vida, querido, eu sou o mais infeliz dentre todos os homens. Nosso propósito eterno é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Quem falou amém? Só quem falou amém vai conhecê-lo. Mas o que estamos de fato conhecendo e fazendo conhecido por nosso intermédio? Te conhecem pelo quê? Podem te conhecer pela aparência, mas Jesus te conhece pela essência. Eu tenho boas obras. E daí? Jesus não está olhando suas boas obras, Ele está olhando a sua essência, o seu interior, se você pertence a Ele, se você está sendo achado nele. Porque é isso que vai te garantir no final das contas. A essência, querido, é que te fará ouvir: vinde benditos de meu Pai para a alegria que te está proposta. É a essência. Não há chamado maior do que esse, conhecer a Cristo. Para isso é que fomos chamados, para isso é que estamos aqui, e esse conhecimento continuará na eternidade, ele nunca terá fim, porque Cristo não tem fim. Essa é uma palavra extremamente séria, mas também é uma palavra para nos animar, porque Ele está esperando para ser conhecido por nós. Ai, pastor, eu fico com medo. É bom ficar com medo mesmo, porque você não tem medo de desagradar um monte de coisa, mas você não tem medo de desagradar a Deus. Você diz assim: eu não tenho medo disso, não tenho medo daquilo, não tenho... mas de Deus você não tem medo. Ele está te esperando. Esperando ser conhecido por você. Essa é a sua missão de vida. Não é outra. Então, pelo amor de Deus, pega essa bendita lista de prioridade que você tem e subjuga ela ao conhecimento de Cristo. Pega o que você acha que é importante, coloca, faz igual Paulo. Terminei, tá, irmão? Faz igual Paulo. Pega a sua listinha, porque Paulo pegou a listinha dele. Pega a sua listinha, coloca ela ao lado de Cristo e compara. Diga, compara. Compara a sua listinha perto da importância de Cristo. Não importa o que é mais importante na sua listinha, perto de Cristo é esterco, é refúgio, é nada. Se Cristo não é o primeiro, querido, de nada vale fazermos qualquer outra coisa. Se Cristo não é o primeiro, todo o resto perde a importância. Posso ouvir um amém? Amém. Você entendeu? Amém. Você entendeu mesmo, irmão? Será que entendeu? Pastor, qual é o tema dessa palavra? O verdadeiro propósito é conhecer a Deus. Posso te falar algo? De verdade? O verdadeiro propósito não é se tornar pastor. O verdadeiro propósito que você tem não é descobrir seu chamado. Seu verdadeiro propósito é conhecer a Cristo e todo o resto vem a reboque. Amém. Porque você só pode descobrir o que você foi chamado para ser se você estiver nele. Se você estiver conhecendo Ele, é da boca dele que você vai ouvir: ó, eu te chamei para isso, lembra?
A igreja orando, escute, lá em Atos, a igreja orando, o Espírito Santo vira para os apóstolos e diz assim: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem revelou a obra para Paulo e Barnabé foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo. O mais importante não é você descobrir primeiro o seu chamado, é você conhecê-lo. Porque então o seu chamado te vai ser revelado. Cadê os evangelistas aqui? Cadê os pastores aqui? Cadê os profetas aqui? Não tem. Cadê os empresários aqui? Você é empresário, Lari? Cadê? Eu sei aonde eles estão. Ei, olha para mim, eu sei onde eles estão. E eu queria dizer que eles estão escondidos em Cristo, mas muitos estão escondendo de Cristo. Apareça, irmão. Psst, olha para mim. Não, olha para o seu irmão. Fala para ele: irmão, apareça. Saia de trás da árvore, porque ele veio ao seu encontro. Foi isso que Deus fez com Adão. Adão, onde você está, caboclo? Sai daí de trás, porque eu vim para ter contigo. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.